Fala, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu quero mostrar o nosso cinema brasileiro. Olha aí, ó. O presidente inaugura então, cria, né, a Tela Brasil, lançado no Rio de Janeiro. Olha que maravilha. Esse é o nosso cinema brasileiro. É um filme incrível também, conta uma parte da história do Brasil que é pouco contada, pouco falada. Eu sei do empenho que o Pitanga fez para esse filme acontecer, e a gente fez um evento bonito no Alvorada, e o Cine Alvorada é um lugar de visibilidade para o cinema brasileiro também, a presença do presidente, né, valorizando a cultura e o cinema brasileiro. A gente sempre faz questão. Ano passado foram acho que uns 6 ou 7 filmes que a gente passou. Esse ano vamos dar sequência, né? Vamos ter mais um espaço na Presidência da República, que está sendo, né, finalizado agora também para isso, Cissa. Então eu acho que assim, o cinema brasileiro, ele se coloca, né, a partir da Tela Brasil, do Tela Brasil, ou que seja, se coloca para o mundo com a importância que tem, né? A gente tem um país grandioso, maravilhoso, diverso e muito feminino. E a presença das mulheres nesses espaços, no cinema nacional, aqui referencio a Antônia, e talvez uma futura roteirista que eu tenho na minha equipe trabalhando comigo, que está ali, ó, filmando a gente, mas eu espero que em breve o que ela está escrevendo a gente também consiga ver nas telas do cinema brasileiro, tá? Em minha homenagem, você é o futuro do cinema brasileiro também. Gente, Janja, você fala tão bem. Fala muito bem. Agora eu quero falar com o secretário executivo do MIC, Márcio Tavares. Márcio, querido, me diga uma coisa, como é que foi os desafios que você teve que enfrentar para reunir tantos títulos na Tela Brasil? Porque qual é o total, hein? São mais de 500 Mais de 500 na plataforma, Cissa. E como é que foi para selecionar tudo isso? Foi um desafio bonito, assim. Eu acho que, primeiro, a Janja mencionou aqui, é uma honra estar sentado aqui nessa mesa contigo, com a ministra Margarete, com o presidente, com a Janja, com a minha colega Joelma, com o Márcio. Mas eu queria celebrar a produtora do Bye Bye Brasil, que está sentada ali, que é a Lucy Barreto, que é um exemplo de mulher produtora. Isso aqui é filme de verdade. Isso aqui é filme de verdade. É uma plataforma, streaming, que tem filmes de verdade, filmes brasileiros. Mais de 500 títulos. Olha que maravilha. Que coisa maravilhosa, ó. Esse aqui é o cinema brasileiro de verdade. Ninguém vai para os Estados Unidos fazer filme mequetrefe, não. É filme feito no Brasil. Homenageando os produtores brasileiros. Parabéns, Lucy! Um beijo, querida! E se não, ao celebrar a Lucy, celebrar todas as realizadoras e todos os realizadores que compõem a história do cinema nacional, a gente pensou uma plataforma que, primeiro, é uma tecnologia brasileira, desenvolvida por uma universidade pública, gratuita e de qualidade, para um serviço público, gratuito e de qualidade de audiovisual. E só poderia ter sentido isso se a gente também tivesse a diversidade histórica. Então a gente tem títulos que vão da produção histórica, do acervo da Cinemateca Brasileira, até os filmes que concorreram ao Oscar, filmes que estão rodando e estão sendo premiados nos festivais agora. Não tem, a gente estava olhando a construção, não é, Joelma? E a gente identificou uma coisa. Onde as nossas crianças hoje no Brasil assistem produção infanto-juvenil? Se não é na TV pública, tem que ser paga. E agora tem dentro de um serviço de streaming
produção de qualidade infanto-juvenil para todas as crianças jovens. Uau! Maravilhoso, Márcio! Então foi com esse cuidado de reunir um time de colaboradores, juntar gente do Ministério, juntar especialistas, envolver o setor, pensar em ter muita diversidade e pensar nisso como o primeiro serviço público de atendimento universal que o Ministério da Cultura em 40 anos está oferecendo. E precisava ser pensado nessa diversidade, nessa capacidade de celebrar a nossa potência do audiovisual como indústria, mas também a potência simbólica que tem esse conjunto de filmes que estão ali. E eu acho que todo mundo vai gostar muito do que vai encontrar. E hoje, a partir do que a gente vai ainda assinar aqui, Cissa, esse catálogo vai mais que duplicar. Jura? Vai para 1000? Nós vamos chegar muito próximo do 1000, né, Antônia? Essa é uma plataforma de filmes brasileiros, Tela Brasil. Esse é um serviço que iniciou já grande dentre os streamings que estão disponíveis no Brasil e vai se consolidar como um serviço de alta qualidade, com muita produção, com um catálogo vasto, com produção atual, mas que valoriza também aquilo que o presidente falou aqui, a nossa história, as lutas que estão sendo construídas para que o Brasil também se reconheça nessa plataforma. Ai, parabéns, gente. Parabéns pra você, não tô entendendo, mas mandaram te perguntar. Por quê? Não vou falar bem de mulher, vou falar da importância das mulheres. Vou falar bem de mulher. DR. Antes de responder a sua pergunta, eu só queria fazer eu estava aqui sentada e lembrando dos diferentes filmes, né, que a gente já passou pela cabeça da gente, que a gente já viu, e o presidente falou, meu marido, falou de... adoro. Falou dessa diversidade toda, né, do Brasil, de muitas cores. Obviamente que a gente teve uma diversidade que foi sofrida, que foi forçada muitas vezes, mas que é impressionante. Me veio na cabeça um filme que quando você falou da juventude poder ver, que me veio na cabeça, que é Bye Bye Brasil, da Cadillacs, que é isso, né, que mostra esse nosso Brasilzão, nosso saudoso Zé Wilker, enfim. Cícera, eu vou te dar uns dados aqui para falar. Eu sempre gosto muito de falar em dados. Pela Agência Nacional de Cinema, as mulheres representam cerca de 42% dos empregos no setor do audiovisual brasileiro. 42%. É bastante. Metade, gente. Bastante. Só que a gente fala, e eu sempre falo da importância de mais mulheres nos espaços de decisão e poder. E tá na frente, dirigindo o filme, roteirizando o filme, escrevendo um roteiro, a gente ainda tem apenas 17% de mulheres, né, nesses espaços que a gente considera de decisão e poder, né? Eu estou aqui com a Antônia, né, que está ali sentada, que é uma roteirista. O ano passado a gente apresentou 2 filmes no Alvorada. Vocês sabem que o Cine Alvorada é um lá no Alvorada, em que a gente faz questão de levar o cinema brasileiro para lá. A Ana Mulher, que escreveu, que dirigiu A Melhor Mãe do Mundo, que é uma impressionante, que retrata a força de uma mulher, né, fugindo da violência doméstica com seus 2 filmes e criando um mundo fantástico para aquelas crianças. E a Manuela Dias, que dirigiu o Malês, nosso querido Antônio Pitanga, que está ali. Então a gente precisa realmente ainda olhar, querido, toda a nossa referência é você, Pitanga. Malês está no Tela Brasil? Ainda não, mas vai estar. Então, é um filme incrível também, conta uma parte da história do Brasil que é pouco contada, pouco falada. Eu sei do empenho que o Pitanga fez para esse filme acontecer, e a gente fez um evento bonito no Alvorada. E o Cine Alvorada é um lugar de visibilidade,
para o cinema brasileiro também a presença do presidente, né, valorizando a cultura e o cinema brasileiro. A gente sempre faz questão. Ano passado foram acho que uns 6 ou 7 filmes que a gente passou. Esse ano vamos dar sequência, né? Vamos ter mais um espaço na Presidência da República que está sendo, né, finalizado agora também para isso, Cissa. Então eu acho que assim, o cinema brasileiro ele se coloca, né, a partir da Tela Brasil, do Tela Brasil, ou que seja, se coloca para o mundo com a importância que tem, né? A gente tem um país grandioso, maravilhoso, diverso e muito feminino. E a presença das mulheres nesses espaços, no cinema nacional, aqui referencio a Antônia, e talvez uma futura roteirista que eu tenho na minha equipe trabalhando comigo, que está ali, ó, filmando a gente, mas eu espero que em breve o que ela está escrevendo a gente também consiga ver nas telas do cinema brasileiro. Tá aí minha homenagem. Você é o futuro do cinema brasileiro também. Gente, Janta, você fala tão bem. Fala muito bem. Agora eu quero falar com o secretário executivo do MINC, Márcio. Dizer que nessa sala estão as 3 referências máximas da minha vida: Benedita da Silva, o senhor e a ministra Margarete. Nós vamos ao tela. Bom, falar sobre cinema, falar sobre audiovisual é falar sobre identidade, né? Falar sobre memória, é falar sobre presente e futuro. Isso. Né? E é por meio do cinema, das séries, da animação, dos games, das linguagens digitais, que nós podemos contar nossas histórias, projetar nossa diversidade e fortalecer nossa presença no mundo. O setor audiovisual, Cissa, é um setor que gera renda, emprego, tecnologias, oportunidade em todos os territórios do Brasil. Cada obra produzida mobiliza muitos profissionais, criativos, técnicos, empresas independentes e fornecedores em todo o território brasileiro. Né? Então, quando a gente investe no audiovisual, quando a gente investe, a gente está investindo na nossa soberania, na democracia. A gente está falando de soberania narrativa, gente. Tela Brasil é sobre isso, é sobre democracia, é sobre o Brasil, é sobre o presidente Lula ter chegado ao poder e ter mudado a vida de todo mundo. É sobre soberania, sobre democracia e, sobretudo, soberania narrativa. Isso é o Tela Brasil. É sobre a gente poder pertencer. Quando a juventude vê os seus sotaques, os seus territórios, as suas histórias sendo contadas a partir do Tela Brasil, isso é muito mais do que investir no cinema. A gente está investindo no país e na sociedade como um todo. Eu costumo dizer que eu tenho 3 dimensões que me formam. Eu sou uma cidadã cinéfila desde sempre, apaixonada por cinema e apaixonada por cinema brasileiro. Eu sou profissional do cinema e eu sou gestora pública hoje. E essas 3 dimensões estão em harmonia, como se eu fosse uma criança, com a entrega desse sonho que é o Tela Brasil e que vai chegar aos 4 cantos do Brasil, levando o cinema nacional. Ô, Joelma, linda! Saudar todo mundo que está aqui, que é do setor audiovisual, esse setor que eu venho de dentro e que eu conheço bem, na figura da Lucy, como a gente já fez. É isso, dizer que eu estou muito emocionada, assim, que o Brasil, hoje, a criançada, como o Márcio falou, toda a juventude vai poder se ver. Eu adoraria ter crescido desde criancinha como Tela Brasil. Mas isso hoje vai ser possível. Vai ser possível, presidente. Vai ser possível por causa do senhor. Vai ser possível por causa da senhora ministra Margarete. Vai ser possível por causa de você, Márcio Tavares. Vai ser possível porque a gente se juntou para realizar esse sonho. E não é mais um sonho, não. É uma realidade, Obrigada, Cissa. Obrigada a todos. Obrigada a você. De ter os brasileiros contando as suas próprias histórias. Eu vinha brigando com a Janja no carro, pedindo para ela me ensinar como é que fala streaming. A palavra mais próxima dessa que eu conheço no Brasil chama-se strume. E, na verdade, não é propriamente tradução de nada. O que eu acho é o seguinte, a Tela Brasil, investimento em cultura que o Ministério está fazendo, a participação de vocês
ela vai contribuir para a elevação da compreensão de um país chamado Brasil. Essa aqui é ministra da Por que nós somos assim? Cultura, Por que nós fazemos assim? Margarete Menezes, Entender. Porque a gente está muito Cissa acostumado Guimarães, com a cultura estrangeira no Brasil. Janja, A quantidade de enlatado, de má qualidade que a gente é obrigado a assistir toda noite, porque não tem outra coisa para a gente ver. Sabe, não permite que a juventude brasileira tenha acesso à plenitude da cultura brasileira. E a gente não tem nem informação já onde nós chegamos. Eu acho que somente através da cultura a gente consegue chegar à plenitude, sabe, da gente poder dizer, eu tenho uma pátria. E a minha pátria começa pela língua dessa pátria. Porque tem muita gente que prefere falar uma palavra em inglês do que uma português. Então eu acho que nós precisamos primeiro saber da nossa história, conhecer a nossa língua, conhecer o nosso cinema, conhecer o nosso teatro, conhecer a nossa razão de ser. Por exemplo, a mistura do povo brasileiro, a miscigenação que fez com que a gente fosse assim do jeito que nós somos. Diversidade. É uma coisa extraordinariamente bonita. Tem poucos países no mundo que tem, não vou dizer a qualidade de gente, porque não se trata de qualidade, mas sabe, a mistura bonita que tem. Diversidade, né? É um negócio, a diversidade é uma coisa extraordinária. Então, a gente está precisando disso, gente. Olha, nós agora lançamos o MEC Livros, ou seja, que é uma coisa exuberante nesse país. Já tem mais de 20 mil livros já estão acessados no MEC. Nós temos agora todo o conjunto habitacional nesse país que a gente entregar. Vai ter uma biblioteca para que a pessoa tenha acesso à cultura. E a coisa mais fantástica agora é a gente ter acesso, sabe, ao que a gente produz. Então, querida Margarete, eu fico feliz que você tenha, sabe, contribuído junto com tantas outras pessoas para chegar no momento que nós estamos chegando. Eu espero que o Tela Brasil seja mais importante para nós que todas as outras coisas que existem de divulgação de filme. É muito importante a nossa própria gente. É muito importante nós não sermos estigmatamente. Mas essas mesmas gente pega um avião, vai para Miami, ninguém vai para a Amazônia. Poderia ir para a Amazônia, conhecer a Amazônia. Sabe? Então, muitas vezes a gente é conduzido a conhecer coisas que são bonitas, maravilhosas, todo mundo tem o direito de conhecer, mas a gente não conhecer aquilo que nós temos, a nossa riqueza, do jeito que é uma coisa maravilhosa. Eu me sinto muito à vontade de vida porque eu viajo muito no Brasil e eu adoro todo lugar que eu chego, cada região pobre economicamente, mas de uma riqueza cultural extraordinária, artesãs, qualidade extraordinariamente bonita, grupo de teatro fantástico. Aliás, quando o Gilberto Gil era ministro, uma vez, eu sonhei com o Gilberto Gil fazendo a esplanada dos ministérios. Eu sonhei fazer um festival de teatro do Brasil inteiro. A gente fazer uma coisa da cidade, fazer primeiro um concurso entre as quase 6 mil cidades brasileiras. Depois as melhores iam para um concurso estadual, e as melhores estaduais a gente fazer ali, encher de teatro, ali montar um monte de barraca para a gente fazer, sabe, um desfile da cultura brasileira. Eu sonhei ali na Praça dos Três Poderes, Cita, fazer um mês de cada estado, um mês não, uma semana de cada estado fosse lá com a sua música, com a sua cultura, com a sua comida, para que a gente pudesse conhecer melhor o Brasil. Eu sonhei que a gente poderia pegar os 10 momentos históricos mais importantes do Brasil e fazer grandes, longas metragens da história do país, para a gente conhecer profundamente esse país. E mais importante, a gente pegar todas as histórias que não são contadas no livro de história, do povo que lutou, do povo que morreu, do povo que continua anônimo, mas que foram heróis na defesa desse país, para que a gente tenha conhecimento da nossa história. Então, só para você saber, não é só o que a gente está lançando, é o que a gente vai continuar sonhando para construir. Vai sonhar e vai fazer, presidente.
A gente vai fazer. O Brasil sempre foi conhecido como o país do futebol, mas agora também está sendo conhecido como o país do cinema. Então é isso, gente. Ó, Brasil, mais um passo em direção à cultura, mais um passo em direção ao nosso cinema, que é grandioso. Não precisamos ir fazer cinema nos Estados Unidos, não precisamos de produtora norte-americana para fazer boas produções. Vamos fazer aqui no Brasil. É isso, é o cinema brasileiro. Cinema brasileiro sendo produzido no Brasil. Então, é isso aí, ó. Fica mais um registro onde o governo Lula, através do Ministério da Cultura, cria uma plataforma para que a gente possa assistir todas as produções nacionais. Grande abraço, fiquem bem, até o próximo vídeo.